Aquela noite, um pressentimento gelado invadiu Liam. Um aviso silencioso que ele não podia ignorar. Olá a todos. Preparem-se para uma história que vai prender sua atenção. Aproveitem. Se inscrevam no canal e liguem o sino agora mesmo. No espelho do quarto, Emma aplicava sua maquiagem com uma pressa incomum, longe da sua habitual delicadeza. Não havia nenhum sinal de vaidade ou desejo de impressionar. Seus gestos pareciam vazios, automáticos. Liam, sentado na beira da cama, observava. Tentando esconder a angústia que apertava seu peito, a esposa parecia andar sobre cacos de vidro. E não era por causa do ajuste constante do vestido elegante. Havia algo furtivo em seu olhar, uma tensão em sua postura e uma nítida falta de vontade em encará-lo quando ele tentava começar uma conversa. É só o aniversário da filha de uma amiga. Volto já. Detesto essas festas barulhentas. Ela mentiu, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Liam percebeu que ela pegou a bolsa antes mesmo que ele pudesse responder. Ele apenas assentiu, lutando contra um nó que se formava em seu estômago. Racionalmente, não havia motivo concreto para desconfiar. Certo, era apenas uma festa de criança. No entanto, ela hesitou na porta, como se uma sombra de culpa a tocasse, e sussurrou baixinho: "Vá dormir. Não me espere." E então, ela se foi. Essa última frase ecoou na mente de Liam. Parecia errado. Eles tinham o costume sagrado de conversar antes de dormir. Qualquer que fosse a hora, por que ela quebraria isso? A preocupação aumentou. Mas ele balançou a cabeça, tentando afastar a crescente paranoia. Talvez fosse apenas o seu próprio estresse. Ele se levantou, caminhou pelos cômodos. Tentou ver algo na TV. Mas a televisão era só um ruído sem sentido. O ambiente parecia pesado. O tempo se arrastava lentamente e com dor, impulsionado por uma dúvida cruel. Ele foi até a janela da sala. O carro de Emma já não estava lá. Uma cena comum, mas que naquela ocasião parecia anunciar o fim de algo. A falta dela pesava fisicamente, quase sufocante. Ele tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que estava projetando inseguranças bobas. Mas seu instinto gritava mais alto. Sem se preocupar em trocar de roupa, ele pegou as chaves do carro. Ele nunca foi um homem ciumento ou controlador, mas a força daquele pressentimento era esmagadora. Talvez, ao ver que estava tudo bem, ele finalmente conseguiria acalmar os demônios em sua mente. Ele conhecia o endereço do evento e dirigiu para lá. Ao se aproximar, parou o veículo a uma distância segura, mantendo-se oculto. Mas com uma visão clara da entrada, Emma estava lá, como ela havia dito, conversando no jardim. Por um instante, um alívio percorreu a alma de Liam, trazendo consigo um sentimento de culpa. Parecia que ela havia falado a pura verdade. Contudo, ao observar com mais atenção, a situação mudou. Aquela não era a mulher serena que ele amava. Ela parecia em alerta, olhando a rua com os olhos, numa espera ansiosa. E então, o sinal apareceu. Emma verificou os arredores discretamente, certificando-se de que ninguém havia, e começou a se afastar da festa. O coração de Liam disparou violentamente. Agindo por impulso, ele desceu do carro, seguindo-a pelas sombras. A cada passo, seu cérebro implorava por uma explicação inocente para aquela conduta. Quem sabe fosse uma ligação particular, ou apenas a busca por um momento de silêncio. Talvez um segredo inofensivo. A caminhada foi breve. Ela virou a esquina. Entrando em uma praça mal iluminada, havia alguém esperando na escuridão, um homem. Liam parou. Escondido pela noite, sentindo o ar faltar em seus pulmões, tentou criar uma desculpa lógica. Mas a incerteza explodia em sua cabeça como fogos de artifício, e então, o pior cenário se concretizou.
Ela diminuiu a distância e os dois se beijaram. Liam ficou imóvel, como se sua mente se recusasse a aceitar a evidência que seus olhos capturavam. A cena tinha a intensidade de um pesadelo vívido, um drama para o qual ele nunca se inscreveu. Emma, sua parceira de vida, estava nos braços de outro. E a natureza daquele beijo, carregado de intimidade e familiaridade, confirmava uma realidade que ele jamais imaginou viver. Sentiu como se seu coração fosse esmagado e o sangue virasse gelo. Apertando os punhos com força, ele respirava com dificuldade. A primeira vontade foi invadir a cena gritando. Mas uma força maior o conteve. Talvez o medo de que sua raiva fosse inútil, ou a certeza de que palavras não reparariam o estrago. Ele precisava ver a profundidade daquela mentira. Ficou ali, cada instante sendo uma tortura. O homem sussurrou algo, e Emma riu. Foi uma risada leve que Liam não ouvia há muito tempo. E aquilo doeu mais fundo que a traição física. Era como ferida aberta. Ele começou a andar, impulsionado por uma inércia dolorosa, atravessando o gramado. Ela estava tão envolvida que só notou a presença dele quando já era tarde. O amante. No entanto, o viu e recuou, visivelmente assustado. Liam. O grito dela misturava choque e puro pânico. Ela fez um movimento para ir em frente, mas parou, paralisada pela gravidade do momento. O silêncio que os envolveu era pesado como pedra. O estranho alternava o olhar entre o casal. Confuso. É este o seu compromisso? Emma, foi para isso que deixou nossa casa, para se encontrar com outro, enquanto eu fico esperando. A voz de Liam era controlada, mas vibrava com uma dor profunda. Ele não faria um espetáculo público, ele exigia a verdade. Precisava dela. Liam. Você entendeu errado. Ela tentou, mas a voz trêmula anulava qualquer defesa. Ele soltou uma risada seca. Incrédula. Entendi errado. Emma, eu vi tudo. Acredita mesmo que pode negar o que aconteceu. Acha que consegue mudar o que meus olhos testemunharam. Ele apontou para o homem, que desejava desaparecer. O homem tentou falar, mas Liam levantou a mão, silenciando-o com autoridade. O problema é com ela. Não se intrometa. Emma fez menção de tocar o braço dele, mas ele se esquivou. Eu confiei em você. Construímos uma vida juntos, e é assim que você encerra nosso ciclo. A dor em suas palavras era evidente. Apesar de sua postura firme, ela começou a gaguejar, oferecendo desculpas fragmentadas, mas nada se encaixava. Termos como erro, deslize e sem importância soavam como insultos para Liam. Dilacerando o que restava de seu coração, ele conhecia a verdade, e nenhuma fala mudaria o fato. Olhou para ela uma última vez, com os olhos marejados, depois virou as costas e saiu do parque. Escutou seus chamados desesperados, mas não parou. O amante, em silêncio, também se retirou, deixando Emma isolada num cenário que agora parecia tão vazio quanto seu interior. Liam voltou para casa sentindo o corpo pesado como chumbo. Cada passo uma luta. Fechou a porta suavemente, sem bater com raiva. Não havia energia para a fúria. Apenas um vazio imenso, onde antes morava sua felicidade. Encostou na parede do corredor e deslizou até o chão gelado. As luzes continuavam acesas, iluminando cruelmente o palco de sua antiga vida feliz. Sua mente foi bombardeada por lembranças, o riso dela com o outro, as desculpas baratas, a sensação fria da deslealdade. Aquela era a mulher com quem dividiu anos, a quem dedicou tudo. Como ela pôde fazer isso? Esfregou o rosto, tentando apagar as imagens, mas elas estavam gravadas a ferro em sua memória, com um esforço enorme. Ele foi até o quarto que eles compartilhavam. Ao entrar, a familiaridade do ambiente o atingiu como um golpe. O perfume dela, os retratos alegres,
o lado da cama dela. Por um momento, ele olhou para aquele santuário violado. Queria que fosse um pesadelo. Mas a realidade era cruel. Abriu a gaveta. Pegando papel e caneta, sentou-se e encarou o branco da folha antes de começar a escrever. Cada símbolo escrito drenava sua energia, ele sabia que não havia volta. Tentar juntar os pedaços seria prolongar o sofrimento. Não era apenas o ato em si. Era a morte da confiança. A base de tudo. Sem isso, nada permanecia. Ao terminar, leu a mensagem. Era curta, sem margem para dúvidas. Queria que ela sentisse o impacto, mas também que entendesse sua decisão de ir embora, mesmo que isso o machucasse. Colocou o papel em evidência na mesa. Liam começou a arrumar seus pertences. Não com pressa, mas com um método preciso. Levou apenas o essencial: roupas, documentos e objetos de valor sentimental. Cada item na mala era um adeus. Olhou para o quarto uma última vez. Apagou a luz e fechou a porta. O futuro era incerto, mas a partida era inevitável. Na sala, hesitou onde horas antes estava cheio de incertezas. Agora, cruzava o portal com a certeza amarga de que tudo havia mudado. Respirou fundo e saiu. A noite refletia seu estado escura. Sem respostas. Mas com a promessa de novos começos, Emma abriu a porta. O rosto marcado pela noite sem dormir, o chamou, recebendo apenas o eco. Ele deveria estar ali. Pensou. Mas a casa tinha um silêncio de túmulo. Chegou à sala. Tudo intacto. Menos ele. O medo cresceu, e ela correu para o andar de cima, gritando o nome dele em vão. Em seguida, notou o papel sobre o móvel, com mãos trêmulas. Le. O texto simples a atingiu com a força de um raio. Era um adeus definitivo. Um espelho cruel de sua infidelidade. Ele não pedia explicações, nem oferecia segundas chances. Emma sentiu a garganta se fechar, e o choro veio incontrolável. Acabou. Ele se foi, e a culpa era totalmente dela. Sentou na cama, segurando a carta, e foi invadida por memórias, o início do relacionamento, o casamento, as viagens, as brincadeiras internas. A consciência da perda foi arrasadora. Ela sabia que estava colhendo o que plantou, mas não imaginava que a colheita seria tão amarga. Nos dias seguintes, a ausência dele assombrava a casa. O espaço vazio na cama, o silêncio matinal, antes preenchido por café e conversas, tudo era uma tortura. No trabalho, ovatio seguia. Na pequena cidade, os boatos se espalharam, olhares de reprovação no mercado, sussurros em cafés, o julgamento velado de antigos amigos. Ela sabia que era vista como a vilã, e a censura social era pesada. Emma procurou manter a rotina, mas a solidão era corrosiva. Não tinha confidentes, ninguém para apoiar sua queda. Pela primeira vez, sentiu o peso real de suas ações. Não era apenas a partida dele. Era a destruição de algo raro, que jamais poderia ser reconstruído. Enquanto isso, Liam vivia seu próprio processo. O começo foi brutal. A dor da traição o visitava constantemente. Mas ele sabia que ficar seria sua ruína. Encontrou paz nas coisas simples, um jantar com um amigo antigo, conversas descontraídas, a tranquilidade de estar onde a honestidade prevalecia. Aos poucos, ele se reconstruía, peça por peça. Alugou um lugar só para ele. Decorou sem luxo e ocupou a mente com hobbies esquecidos. A recuperação era lenta, mas a ferida começava a cicatrizar, deixando sua marca para Emma. O fardo só aumentava. Após semanas de isolamento e fofocas, tomou uma decisão radical: mudar-se. Nada a mantinha ali. E a casa, antes lar, virou um museu de seus erros. Arrumou as malas e partiu.
em busca de anonimato. Mas a dor viajou com ela. Uma sombra fiel, lembrando-a do que jogou fora. Meses se passaram, e o abismo entre eles tornou-se intransponível. Liam encontrou um ritmo tranquilo. Vivendo sem a necessidade de agradar ou o receio de ser enganado, entrou na academia. Redescobriu sua própria companhia. A maior mudança foi interna, aprendeu seu valor e entendeu que o amor exige respeito mútuo e negociável. Emma, em sua nova vida, teve outra jornada. A cidade nova lhe deu privacidade, mas não paz. As noites eram os piores momentos. Sem distrações, era obrigada a confrontar sua consciência e revisitar o ponto de ruptura. Passava horas procurando razões para seu erro. Sem sucesso. Seu lamento não era apenas por perder Liam, mas por ter traído seus próprios princípios, passado algum tempo. Liam se permitiu viver de novo. Num evento social, ele conheceu pessoas novas com histórias de superação. Uma mulher, Grace, chamou sua atenção. Gentil, inteligente e com uma energia leve, nas semanas seguintes, a amizade fluiu, evoluindo para uma conexão que ele não pôde ignorar. Quando a notícia de que ele estava bem chegou a Emma, foi um golpe. Alguém comentou que ele parecia feliz, que sorria de novo. Ela sentiu ciúme, dor, mas também um alívio estranho. Percebeu que deixá-lo ser feliz era o único ato de amor que lhe restava. Liam e Grace construíram algo sólido. Sem pressa. Ele carregava cicatrizes, mas não permitia que elas ditassem o futuro. Entendeu que o passado com Emma, embora doloroso, o preparou para reconhecer o que realmente importava. Emma, em sua solidão, encontrou um propósito. Voluntariou-se para auxiliar jovens, usando sua experiência de erro e perda como um aviso sobre as consequências. Era sua maneira de redimir a dor, tornando-a útil. Mesmo sabendo que a ferida em seu peito jamais cicatrizaria completamente, anos depois, o destino os uniu num evento beneficente, sem dramas ou discussões, apenas o olhar maduro de dois estranhos que compartilharam uma vida, um cumprimento formal, um sorriso breve. E cada um seguiu seu caminho. Para Liam, foi a confirmação da cura total. Para Emma, a lição eterna de que as ações geram repercussões, mas que a vida, generosa, sempre oferece novas oportunidades. Agradeço por assistir até o final. Se esta história tocou você, inscreva-se e ative o sino para mais conteúdo. Até a próxima vez. Tchau.